O simples hábito de ler 10 minutos por dia por alguns anos pode mudar até o formato do cérebro dentro da sua cabeça. Isso eu acho que você não sabia. Mas além disso, ele pode mudar a sua capacidade cognitiva, capacidade de produção de pensamento, capacidade crítica. Quando você sentar dentro de uma roda de amigos, você não vai só parecer, você vai literalmente ser mais inteligente e intelectual com eles, mesmo sem querer. De forma conversacional, suas palavras vão soar com mais maestria, só pelo fato de você ter o hábito de ler 10 minutos por dia de algum livro que você goste. O livro muda vidas e vou te contar como que minha vida foi mudada por um livro a partir do momento que eu comecei a ler. Desde os meus 16 anos eu leio, hoje eu tenho 21, eu já li algumas dezenas, eu acho que não centenas ainda de livros, mas eu tô chegando lá. E apenas essas dezenas de livros mudou a forma que eu conheço a vida, a forma que eu lidero a minha vida, a forma que eu gerencio os meus relacionamentos, tudo isso muda. E não vai achando que vídeos na internet vai substituir essa característica do livro. Que você, Samuel, mas eu vejo muito podcast. Eu vou explicar de forma científica, filosófica, espiritual, do jeito que você quiser, nesse vídeo, o porquê que o livro é insubstituível e é atemporal para tudo. Bem, eu comecei a ler meu primeiro livro com 16 anos de idade. Meu primeiro livro foi O Homem Mais Esperto que o Diabo. Esse livro me tocou de uma forma que até hoje eu nunca mais parei de ler livros. Eu dei o meu primeiro voto de confiança no livro, ele me conquistou. Eu entendi o porquê que as pessoas leem tanto e nunca mais eu parei. O que eu entendi que as pessoas nunca mais param de ler livros? Quando você passa a ler o livro certo, você começa a ter um choque de realidade que você nunca teve na sua vida. Que vídeo nenhum, podcast nenhum, novela, documentário, curso, nada te proporcionou esse choque de realidade. Mas o livro, ele consegue fazer isso com você. Quando eu li aquele livro, eu comecei a entender que o ser humano, ele consegue uma folha temporal escrever palavras e conceitos, princípios e valores que são atemporais. Coisas tão raras, tão intelectuais, que você começa a entender, você se sente mais poderoso, você sente esse ganho de energia, esse ganho de potência. A média dos brasileiros que leem livros hoje, eu acho que é 52% dos brasileiros apenas leem um livro por ano, cerca de um livro por ano. E se for para a média de hábito de leitura, apenas 1 a cada 5 pessoas tem o hábito de ler diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então isso é muito prejudicial. O que isso quer dizer? Eu entendo isso, eu prefiro ver isso. É o seguinte, se eu começar a ler a partir de hoje e ter esse hábito, eu me torno mais potente que 70% da população inteira brasileira. É um ganho de potência absurdo, porque você já está dentro de uma fatia de público brasileiro muito pequena das pessoas que leem livro. E o livro, ele te dá capacidade cognitiva, capacidade de construção de pensamento, potência crítica, potência espiritual, seu relacionamento melhora, a sua comunicação melhora, a sua venda melhora, seu trabalho melhora, as pessoas te olham de uma forma diferente. Intelectualidade é uma riqueza, é uma oportunidade de você ser mais potente na sua vida. E você fala assim, mas vídeos resolvem esse problema. Vídeo, ele hoje está muito banalizado. Hoje um vídeo, ele consegue ser cortado, ser acelerado, ser editado. Hoje você nem sequer vê um conteúdo, você assiste apenas uma fração dele. Há um corte que alguém foi e postou, que corte é mais confortável para se ver. Só que livro, você não consegue fazer um corte de um livro para você ver o resumo dele. Você não consegue pegar o livro e dar um X2, acelerar a velocidade dele para ele ficar mais rápido. Não tem como. Ele é um negócio atemporal. Aqui está princípios e valores sobre o trabalho, por exemplo, sobre a economia de tempo, sobre gestão de tempo, que são atemporais. E quando você lê isso daqui, você ganha potência, você sente esse ganho de potência, sua consciência fica mais forte, você tem informações que outras pessoas não têm. A sua vida agora começa a ser baseada em princípios, valores, em conceitos que são eternos. Você começa a investir na sua eternidade. E para quem é cristão, ler a Bíblia, nossa, eu não consigo nem explicar, porque aqui você vai conseguir aprender sobre princípios e valores que não só são atemporais para a vida na Terra, são eternos para a vida pós-morte. Você entendeu esse negócio? Eu me assusto com isso, porque são conceitos que a sua alma aprende, a sua consciência aprende, ou seja, o seu espírito fica mais potente com um negócio desse. E vídeos não te proporcionam nem de perto nem de longe a mesma característica de um livro. Só apenas ler livros, mesmo que seja literatura, mesmo que seja um assunto que você goste, as ciências, por exemplo, eu tenho ali um livro de Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, é sobre física quântica e tudo isso. Você fica mais potente com esse negócio, mesmo que seja um livro literal, sabe? Dê um voto. Se você tiver um voto de confiança para dar nesse ano 2026, entregue esse voto para leitura. Eu acho que ela vai mudar a tua vida, e se não mudar, você vem aqui reclamar comigo nesse canal. Essa prateleira é os livros que eu tenho aqui em casa, tem alguns guardados ali também. Só que você percebe que tem pouco. Acontece que aqui só tem 10% dos livros que eu já li na minha vida. O restante ou eu peguei emprestado, que foram poucos, ou eu emprestei e dei para outras pessoas lerem também. Eu tenho o seguinte princípio, que é o livro, o conhecimento, o conteúdo que está aqui, se ele for valioso para mim, ele é
caro demais, ele é valioso demais para ficar parado numa prateleira distante. Então, eu quero que as pessoas ao meu redor também saibam disso. Eu quero que elas também sintam essa mesma coisa que eu senti. Eu quero que elas também aprendam o que eu aprendi, sabe? Eu não quero deixar sozinho e ser egoísta e guardar o conhecimento para mim. Cara, vale a pena emprestar ou dar o livro que você tem para outra pessoa. Eu sinto esse princípio, só que eu sofro frequentemente como é que eu posso dizer? Da sacanagem das pessoas preguiçosas que eu empresto o livro ou até dou o livro e elas não leem. Eu já, pra você ter noção, já comprei livro na Amazon, entreguei na casa da pessoa porque ela mora longe e eu não sei se ela leu até hoje. Eu tenho livros que eu emprestei, a pessoa não leu e ela também não devolveu, sabe? Então tem essa questão e eu tenho certeza que esses livros que a pessoa não leu e nem devolveu, tá lá parado na prateleira dela sem rodar pra ninguém. Então eu sinto isso, não tô nem aí pra esse negócio que a gente tem de... A gente gosta muito de fazer vitrine de livro, né, para registrar, deixar registrado os livros que a gente lê e amaciar o coraçãozinho. Eu queria muito, eu vou confessar, eu queria muito ter os livros que eu já li parado na prateleira assim, bem bonitinho. Só que eu sinto mais forte no meu coração que esses livros têm que ser passados pra frente. O conhecimento é bom demais pra ficar parado desse jeito. E é isso, cara. Eu acho que esses livros aqui, tem um amigo meu, por exemplo, que já leu quase tudo junto comigo. Minha irmã, eu dou o livro pra ela direto e assim vai. Se você compra livro, leia e passe pra frente. É justo, tá? É justo porque conhecimento é valioso demais pra ficar parado. Com certeza que quem não lê tem essa dúvida na cabeça. Como é que eu faço pra gostar de ler, pra começar a ler? Eu não gosto de ler, eu não tenho esse hábito e eu não sei como é que eu começo. Cara, eu vou te mostrar. Leia 10 minutos por dia, uma página, quem sabe, tá? Qualquer coisa que você lê por dia, um capítulo que seja, vai começar a te treinar a ter esse hábito. Então, eu peguei esse livro aqui, por exemplo, 4 horas, trabalho 4 horas por semana, comece a ler devagarzinho. Comece a ler devagarzinho e leia um livro que você gosta. Porque já não basta você não ter o hábito de ler e começar a tentar ter esse hábito por uma coisa que você não curte, é sacanagem, pô. Então, leia o que você gosta, leia o que você curte. Eu li esse primeiro livro, O Homem Mais Esperto que o Diabo, e, pô, foi um puta de um livro pra mim, cara. O divisor de águas. Foi ele que me fez olhar pros livros e falar, caramba, nunca mais na minha vida, a partir de hoje, eu vou parar de ler. Ali foi o meu ponto de virada. Quer uma dica, cara? Quer uma dica de verdade mesmo? Vai escolher um livro, não sabe o que escolher. Pega a tua roda de pessoas, ou o teu mercado ali, as pessoas que você anda, e tenta lembrar qual é o livro mais falado que eles te indicam ler. Sabe por quê? Os melhores livros que eu já li na minha vida são os livros que todo mundo vive falando que é bom, que é bom, que é bom, e conta história e mostra trecho dele. E eu nunca li. E aquilo começa a criar uma retenção de mim de desejo. Eu fico, caramba, eu preciso ler esse livro. Por exemplo, Trabalho 4 horas por semana é um livro bastante, não antigo, mas é um livro que eu ouço falar dele há muito tempo, cara. E desde que eu comecei a ler, eu nunca parei para comprar ele. E dessa vez eu falei, beleza, qual o próximo livro que eu vou ler? Trabalho 4 horas por semana. O que acontece? As histórias que as pessoas contam na sua cabeça começam a criar um valor a mais nesse livro. Esse livro, mesmo que ele seja ruim para mim, a partir de agora ele vai ser bom, mesmo que eu não goste. Quando eu começar a ler, eu vou estar sempre procurando, eu vou estar sempre lembrando das palavras positivas que as pessoas falavam dele. Esse livro é top, é foda, ele mudou minha vida, isso, aquilo. Porque foi tanta história que eu absorvi dele, que ele por obrigação tem que ser bom. E normalmente é, sabe? E normalmente ele é bom. Então, que é uma dica? Pega um livro que você sempre ouviu pessoas falando sobre, sempre encheu o seu saco dizendo que o livro é bom e mudou a vida da pessoa e começa a ler ele. Porque foi tanta história que você ouviu positiva que esse livro vai ser bom por obrigação. Essa é a dica master, tá? Você vai gostar com toda certeza do livro. Por exemplo, esse livro aqui foi outro. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu ouvi tanto sobre esse livro de pessoas que eu acho referência, que quando eu comprei, eu achei ele foda, cara. Mesmo que ele não fosse de verdade, pra mim ele é foda, sabe? E é isso que importa, cara. E é isso que importa. Então começa a ler uma bagaça dessa que tu vai gostar. Qual que é a melhor forma de ler, na minha opinião? Vamos lá. Quais são as técnicas que eu faço? Primeira coisa, pega uma caneta na mão, é essencial. Vá direcionando a sua leitura com a caneta. No começo é difícil, mas depois fica fácil. Eu não consigo ler sem caneta mais. É simples. Anote tudo que você acha interessante e importante do livro. Não tenha pena de rasurar o livro. Ó, vou te mostrar uma página aqui, por exemplo. Tá completamente riscada e essa é a mágica do livro. Eu conheço pessoas que não gostam. Ah, mas o livro vai ficar feio. Dane-se a beleza do livro. Livro bom é livro rabiscado. É livro que você leu, livro que você se entregou, que você entendeu e anotou as partes mais importantes. Essas partes aqui ficam marcadas para sempre, cara. Sempre que você quiser ver um resumo do livro, é muito mais fácil você entender o resumo dele pelas partes que você destacou. Então não tenha pena, cara, de livro. Por exemplo, esse livro aqui eu rabisquei aqui, 2 partes importantes,
E um ponto interessante, que é um método que eu mesmo criei aqui, é colocar na pontinha da folha aqui um traço para cada destaque que eu fiz nessa página. Então, por exemplo, aqui tem um traço e um ponto. O traço, em questão de prioridade, é até engraçado um negócio desse, o traço em prioridade, ele é menos importante que o ponto. Ou seja, nessa página eu tenho 2 destaques que eu fiz com a caneta. Um traço, que o primeiro, que é menos importante do que o segundo é um ponto, é mais importante ainda. Então, assim, se eu tenho alguma coisa para resumir ou para entender do livro, eu venho por aqui pela pontinha das páginas, vejo todos esses pontinhos e marcações que eu faço e pronto. Nessa página, por exemplo, tem 2 traços e um ponto. Ou seja, eu destaquei 3 frases nessa página. O primeiro é o mais importante porque é um ponto. Todos os livros eu faço isso desde que eu desenvolvi esse negócio e para mim é muito útil, cara, muito útil. Segundo ponto, economize as palavras da própria linha que você está lendo. Não leia tudo que você está vendo na linha. Por exemplo, essa linha aqui, ela diz o seguinte: houve vários momentos em minha vida, entre eles, logo antes de eu ser demitido. Essa linha se resume nas seguintes palavras: vários momentos, vida, antes de ser demitido. O restante eu não preciso ler para entender essa linha. O seu cérebro, com o tempo, ele vai começar a ler mais rápido, a ler apenas as palavras mais importantes dessa linha, e isso vai economizar muito tempo da tua leitura. Segundo ponto, terceiro ponto, na verdade, não leia em voz alta. Ler em voz alta só é útil para você treinar sua oratória ou treinar sua dicção, por exemplo. Mas não é útil para leitura rápida e eficaz. Quando eu estava treinando a minha oratória, a falar em público, ler em voz alta é muito, mas muito útil. Tem o seu valor nessa questão. Mas, para leitura rápida e eficaz, não é útil. Você não consegue falar rápido o suficiente, mais que seu pensamento. Seu pensamento, ele gira mais rápido do que sua fala. É impossível você falar o que pensa na mesma velocidade. Ler apenas com o olho é muito mais útil do que ler com a voz. Nem mesmo sussurrando, tá? Você tem que fazer silêncio, ler apenas com a sua visão e pensamento. E, cara, eu acho que é isso. Essas são as melhores técnicas que eu uso para ler rápido e com eficiência. Eu tenho uma leitura não tão rápida, e eu gosto disso. Não quero ser aquele cara que lê um livro por semana. Eu leio um livro ali por mês, às vezes em 2 meses eu leio um livro. Então, e eu acho muito massa essa média, tô tranquilo com isso, porque eu pego bastante conteúdo, eu risco muito o meu livro, eu marco muito as páginas, e eu posto muito o que eu leio. Essa é uma dica bônus aí para vocês. Leia um negócio importante, aprendeu, sentiu no coração esse insight, esse trecho, essa frase, vai lá no seu Instagram, vai no Twitter, vai no YouTube, vai no que você tiver, cara. Fala pra sua mulher, fala pra sua esposa, fala pro seu amigo. Transmite esse pensamento pra outra pessoa, sabe por quê? A melhor forma de aprender é ensinando. Fechou? E aqui eu deixo 5 livros essenciais pra você. Na minha opinião, todo mundo devia ler em 2026. Como prioridade, tá? Primeira coisa, eu sou cristão, então com certeza eu vou dizer pra você ler a Bíblia, tá? É meio que óbvio isso, eu já te apresentei a Bíblia nesse vídeo e eu não vou deixar isso aqui passar. Todo mundo tem uma resistência muito forte pra não ler a Bíblia. Só que a Bíblia é realmente um livro não tão confortável e agradável para ler, porque é uma comunicação mais complexa, tá? É de outra época, são palavras difíceis de entender, sabe? São conceitos difíceis de entender. Por isso eu te aconselho a começar, se você não leu a Bíblia ainda, pelos evangelhos. Os evangelhos são Marcos, Pedro. Os evangelhos são basicamente os livros dos discípulos que Jesus tinha, basicamente contando a história de Jesus. E isso é muito emocionante, tá? É melhor que um filme, porque você já conhece a história de Jesus, mas não com detalhes. E você começa a ler e ver os milagres que ele fez, a história de Jesus, quando ele nasceu, quando ele morreu, a cruz do Calvário, a crucificação, a traição, a ceia, os milagres que ele fez, tudo isso é sensacional, cara. É basicamente um filme, é uma série que você lê assim e fica emocionado com tudo. Então, começa a ler pelos evangelhos. Eu vou falar por experiência própria. Eu tô lendo a Bíblia do começo até o fim. Eu tô em Salmos, e Salmos é um negócio difícil de entender e de engajar você, sabe? Mas mesmo assim eu tô lendo. Mas se for pra você começar, começa não por Provérbios, mas sim pelos evangelhos. Isso aqui vai mudar a tua vida. Segunda coisa, leia um devocional, cara. A importância do devocional, se você é cristão também comigo, é excepcional, cara. Porque o que você não entende aqui, você entende aqui diariamente. Então a primeira coisa que eu faço quando acordo é fazer minha oração e ler os livros. Começo pelo devocional, vou pra Bíblia e depois eu começo um livro um terceiro livro, basicamente, que é o que eu quiser. E o que eu digo sobre o devocional? O devocional, ele é um jeito de você entender os conceitos da Bíblia diariamente, aprender um princípio, um valor diferente do evangelho, da vida cristã,
da sua comunhão, que você aqui não consegue pegar. Não é todo mundo que consegue, quer dizer, quase ninguém consegue entender os princípios com clareza aqui. Mas aqui já é traduzido para você, sabe? É traduzido do português para o português, só que em uma clareza diferente. Então eu aconselho demais você ler isso aqui, dá para anotar bastante coisa. E terceira indicação, trabalhe 4 horas por semana. Se você é empresário, esse livro aqui vai mudar o jeito que você olha para o seu tempo. O conceito de economia, de eficácia e eficiência vai mudar. O conceito de delegar, quando delegar, como delegar, o seu plano de negócios da sua empresa. Cara, é incrível como ele te faz olhar para o tempo de uma forma diferente. Eu falei no início que eu ouvi muito falar sobre esse livro. Fui na biblioteca, fui na leitura, procurei esse livro, perguntei a um vendedor e ele disse que no estoque, pelo menos no computador, só tinha um livro faltando, restando na verdade. A gente foi lá ver na plataforma e literalmente só tinha ele dentro da prateleira. Então, cara, esse livro é muito bom, é muito vendido, porque ele realmente é valioso. Terceira indicação, quarta indicação na verdade, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É excepcional para os seus relacionamentos, é excepcional para você se comunicar melhor. Esse livro aqui também mudou o jeito que eu vejo, o jeito que eu olho para a minha comunicação, meus relacionamentos. Ele te ensina a ter consciência enquanto você fala o que você fala, enquanto você comunica o que você quer comunicar. E quinta indicação, não é Café com Deus Pai, já não é Café com Deus Pai, e eu indico o livro também de Dale Carnegie, Como Falar em Público e Convencer Pessoas. Isso aqui está em cabeça para baixo, né, claro, só que eu indico esse livro porque ele também mudou o jeito que eu olho para o público, tirou meu medo, tirou o jeito que eu me assustava antes com o público, hoje eu não me assusto mais, e graças a isso, a minha vida foi mudada. Então é um evento de marketing digital, eu já contei no vídeo anterior. Então eu já fiz 5 edições na minha cidade, falando para públicos de 200 pessoas, de 150 pessoas, em qualquer lugar da minha vida. Tanto para fazer vídeos também, esses livros de Dale Carnegie foram essenciais, cara. E eu vou deixar esses links dos livros na descrição, tá? Para você ler. Não da Bíblia, né? Você já sabe onde tem. Mas eu vou deixar para você lá dar uma olhada, pelo menos visitar esses livros. Fechou? Eu acho que é isso. Esse aqui é o vídeo que eu deixei para você. Se eu fosse você, eu deixaria um voto de confiança. Eu daria um voto de confiança para um primeiro livro seu. Se você ler um primeiro livro, ele pode te levar para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E tem uma frase que eu gosto muito sobre os livros que é: o melhor livro que você pode ler é o próximo. Sempre vai ser o próximo. Porque o hábito é mais importante do que o conteúdo. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí um registro para mim, para eu saber que você está gostando. Deixa teu comentário. Esse vídeo aqui tá padrãozinho no YouTube. Como é que você tá curtindo essa qualidade? Tá curtindo o cenário? Fala para mim aqui qualquer coisa. Eu vou agradecer demais o teu feedback. Tamo junto. Até o próximo vídeo.